acordado. Aposentos de Raymond. Parece que você é resistente. Nua disse com confiança enquanto balançava os braços e se espreguiçava enquanto Raymond tentava abafar o riso. Muitos humanos teriam morrido antes da poção chegar aqui, mesmo com um cataplasma para combater a doença. Ela disse com uma cara séria. Obrigado, eu acho. Ele disse em resposta enquanto esfregava a cabeça, pensando vagamente que tinha acabado de ser elogiado. Nua levou as mãos aos quadris, inclinando-se ligeiramente em direção a ele, ficando a centímetros de seu rosto. Como está seu olho? Você consegue ver direito? Ela perguntou. Sim. Ele disse, piscando o olho curado. Bom, então você verá isso chegando. Ela brincou enquanto lhe dava um tapa forte no rosto. Ele olhou para ela surpreso, seus olhos se arregalando. Ele tocou o local onde ela o atingiu e ela cerrou os punhos na frente dela, mordeu o lábio e engasgou. Seu idiota, por que você fez isso? Você poderia ter morrido, você estava tão perto. Ela disse e ergueu o polegar e o indicador de modo que as pontas deles mal tivessem a largura de um fio de cabelo ao serem tocadas. Mais 5 minutos sem aquela poção e todos nós teríamos ido para o leilão e você para a terra. Nua, ontem mesmo, ou foi no dia anterior, não sei, perdi a noção, mas de qualquer forma, pouco antes, você estava dizendo que apreciaria se eu e todos os humanos simplesmente morrêssemos. Raymond disse categoricamente e cruzou os braços na frente dele enquanto começava a balançar as pernas para o lado da cama. Nua não quebrou sua expressão. Isso foi antes, quando eu pensei que você era o mal encarnado, apenas esperando para partir meu coração novamente antes de me machucar ou me vender ou algo assim. Como Alan, como Odd, eu não pensei que fosse possível aquele alguém que dirige um inferno realmente não ser mal. Então você vai e faz algo não apenas decente, mas a coisa mais nobre que já vi em mais de 200 anos, e vai morrer comigo? Isso seria uma história de partir o coração, assim como um romance ruim, você morre exatamente quando eu começo a... não te odiar, ela balançou a cabeça. Eu não sei no que deu aquele seu cérebro humano defeituoso, para se deixar acertar no maldito olho. Você tinha controle total daquele chicote, você poderia ter chicoteado o dedo do pé, o peito, o braço, qualquer coisa. Mas o que você escolheu, bem no rosto, bem no olho. A voz dela tornou-se um crescendo agudo de condenação emocional, mas enquanto Raymond a ouvia reclamar com ele não podia ficar bravo. Era na verdade a coisa mais animadora que ele tinha visto dela desde que a comprou. Ok, talvez essa não tenha sido a melhor decisão, mas não houve tempo para pensar nisso e pareceu uma boa ideia no momento. Ele teve a boa vontade de parecer um pouco envergonhado. Bem, me escute, Sr. Cardeal Raymond, você é o primeiro humano que eu não quero morto há muito, muito tempo, e isso significa que você não está autorizado a fazer nada estúpido o suficiente para conseguir se matar. Os elfos têm uma boa resistência a quaisquer venenos que existam no sangue, mas vocês, humanos, bem, acho que vocês são frágeis nesse sentido. Ela piscou para ele e deu um passo para trás. Mesmo assim, você sobreviveu. Então acho que posso te perdoar desta vez. Ela disse, levantando um dedo para mostrar a gravidade de seu generoso perdão. Obrigado, eu acho. Raymond respondeu, ficando cada vez mais surpreso com a mudança no comportamento de Nua. Era assim que ela era, antes de meu país tomar conta dela. Ele se perguntou. Presumo que você não quer ir para Berenice, então? Ele perguntou atenciosamente. Eu não quebrei minha mão quando dei um tapa em você da última vez, você sabe. Ela deu a ele um sorriso zombeteiro enquanto falava. Bem, gostaria de explicar por que você estava na cama comigo? Raymond perguntou. Assim que você explicar quando planeja colocar as calças. Nua disse, falando tão casualmente que ele quase não entendeu do que ela estava falando e percebeu que estava vestindo, bem, que não estava vestindo calças. Ela educadamente virou as costas enquanto ele corava, levantou-se e foi vestir as calças. Você poderia explicar também por que eu não estava usando isso? Ele perguntou sarcasticamente. Bem, eu estava cuidando de você ontem à noite. Não desse jeito, nem diga isso, seu pervertido. Eu estava me certificando de que você melhorasse. Um dos efeitos colaterais do cataplasma após combater a infecção é urinar muito. Imaginei que você não queria mijar na sua cama ou em si mesmo, então tirei isso e coloquei uma arrastadeira lá.
Ela disse abrindo os braços expansivamente, como se dissesse que ele realmente tinha que ir. Ok, você pode se virar agora. Ele disse. Quanto ao resto, nunca ouvi um homem humano reclamar de ter encontrado uma garota bonita na cama com ele. Claro que já se passaram mais de 140 anos desde que estive na cama com alguém cuja garganta eu não queria cortar enquanto eles dormiam. Seu rosto ficou cruel por um momento, mas ela se livrou disso e respondeu. Um sintoma perigoso é um ataque de calafrios, eles são perigosos por si só. Geralmente não são letais, mas podem ser, e o calor do corpo parece ser a melhor maneira de evitar que eles alcançassem o paciente, e até então. A voz dela ficou baixa, eu não queria mais que você morresse. Eu sinto que deveria dizer obrigado por essa última parte, mas isso é desconfortável, então que tal eu apenas agradecer por cuidar de mim ontem à noite, e, ontem, eu não esperava que tudo correria tão mal. Raymond respondeu com uma voz grave. Tudo bem, é justo, mas eu ainda faria de novo, só que diferente. Ele disse melancolicamente. Ela ergueu uma de suas lindas sobrancelhas douradas e olhou para ele com uma expressão que dizia que ele era a pessoa mais cabeça dura que ela já conheceu. Ela inclinou a cabeça e cruzou os braços na frente dela e apenas olhou para ele. Ele olhou para ela e deixou-a pensar sobre isso. Finalmente ela relaxou. Ele tinha razão. Você ajudou alguém, eu acho. Ela admitiu hesitante. Muito bem, respondeu Nua com um leve ronf. Eu acredito em você, certo? De todo jeito, sem reservas, sem hesitações, ninguém iria tão longe só para enganar um pequeno escravo elfo. Não vou me desculpar por duvidar de você, mas você me convenceu. Ela parou por um segundo e perguntou: Mas o que fazemos agora? Fazer o quê? Raymond perguntou, confuso enquanto se levantava para vestir uma camisa. Nua educadamente virou as costas novamente. Não se faça de bobo, Raymond, eu já falei com Berenice e Ginedine, vou te contar o que eles me contaram, mas antes de fazer isso, eu quero entrar, esse é o meu pessoal lá fora, não o seu, e se realmente houver alguma maneira de ajudá-los até que um resgate em grande escala possa ser realizado, então quero fazer parte disso. Nua disse com firmeza. Nem mesmo uma semana atrás você estava tremendo de terror por estar perto de mim. Como? Raymond olhou para ela incrédulo. Ela ainda estava de costas para ele quando pigarreou. Como consegui coragem? Tudo bem, é uma pergunta justa, não se mova, isso me deixa desconfortável. Ela disse com uma voz vulnerável. Ela se abaixou e pegou a barra da túnica, depois levantou e puxou-a pela cabeça, despindo-se pelas costas. Em outras circunstâncias, alguém poderia ter dito que ela era linda, bem torneada e jovem, com seus cabelos dourados, mas o que despertou em Raymond não foi nada parecido com desejo, porque em suas costas havia cicatrizes horríveis e brutais. Odd fez a maior parte do que você vê aí. Ela disse friamente. No dia seguinte, eu me entreguei a ele, por carinho equivocado. Eu nunca imaginei que isso aconteceria. Dormi com ele naquela noite. E quando acordei em seus braços na manhã seguinte, ele me levou, lá fora, e fiz isso. Nem todos são dele, mas a maioria deles, nem todos os humanos que me possuíram ao longo dos anos eram tão puros e inalterados. Alguns deles aconteceram logo depois que outro humano cometeu o erro de amar, e então me vendeu, com desconto, por causa do ciúme da esposa. A voz dela era dura enquanto ela falava, mas ela não quebrou uma sílaba, ela não derramou uma lágrima. Ele imaginou que ela tenha ficado sem elas há muito tempo por causa desses acontecimentos. Raymond desviou o olhar. Raymond, não se atreva a desviar o olhar de mim. Ela retrucou: se eu sobrevivi, você pode sobreviver olhando para isso. Ele se forçou a olhar para os feios padrões cruzados, tentou imaginá-la passando por isso, mas não conseguiu. Depois que fui vendida pelo segundo humano em quem confiei, tive sorte, fui chicoteada levemente, e apenas uma vez, só para me mostrar quem estava no comando, apenas couro simples, doeu pra caramba, mas depois de Odd, não foi nada, mas percebi que se eu tivesse medo, estava mais segura, vi alguns do meu povo tentar revidar, resistir, eles chegaram a um fim ruim. Melhor deixar o medo me guiar do que o ódio. Então escutei o medo, porque não havia esperança, alguns do meu povo se mataram no cativeiro por esse motivo. A desesperança é letal, eu acho, mas você sabe por que não o fiz? Ela perguntou friamente. Não por quê? Ele perguntou,
paralisado por seu tom duro e marcas terríveis. Porque eu sabia que se eu sobrevivesse, poderia haver algum dia em que a esperança aparecesse, se eu mantivesse minha cabeça baixa, ouvisse meus medos, evitasse confiar em qualquer um de vocês para não ter meu coração partido, evitasse dar desculpas a alguém, e aprendi a me misturar e a me comportar. Eu poderia construir algum tipo de vida para mim, ainda era uma fitoterapeuta habilidosa, e aprendi a administrar uma casa, então sendo um escravo doméstico, tive muito conforto, em relação a outros como eu, que estavam presos nos campos, trabalhei neles 1 ou 2 ou 12 vezes, e esses eram um lugar ruim para se estar, mas geralmente eu conseguia evitar surras, exceto entre as vendas, eu poderia até evitar o segundo favorito do seu país, usar para nós, exibindo minhas cicatrizes feias, já. Que ódio me deixava feia, exceto quando eu estava deitada de costas ou no escuro, e minhas habilidades me tornavam útil, e meu medo impedia os humanos de pensarem que tinham que provar seu poder sobre mim. Bem, eu poderia ter sido pior, então eu poderia esperar pela esperança, ela disse com uma voz que parecia pensar que sua espera havia acabado. Não fazia sentido lutar contra o que não podia vencer, correr quando não podia correr, ou morrer quando poderia encontrar alguma maneira de tornar as coisas administráveis, pelo menos, agora, aqui está você, realmente tentando mudar as coisas, e na verdade há pessoas por aí lutando para nos tirar deste pesadelo, e uma força capaz de derrubar esse ninho de víboras que você chama de país. Agora há uma razão para ser corajosa, uma razão para correr riscos, porque há alguma chance de sucesso. Não vou voltar atrás, não posso, não vou, não há outra escolha para mim, Cardeal Raymond, farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-lo a ter sucesso, ou, eu morrerei na tentativa, isso responde à sua pergunta? Ela perguntou, e se agachou para pegar a roupa que havia tirado e vesti-la novamente, escondendo suas cicatrizes. Sim, definitivamente faz. Raymond disse, lamentando sua pergunta, agora, você pode se virar e olhar para mim? Ele perguntou. Ela fez, você é uma garota linda, não deixe ninguém lhe dizer o contrário. Ele disse gentilmente, ela olhou para ele longa e duramente, procurando por um toque de zombaria, mas não encontrou nenhum. Obrigado. Ela disse, mas isso não é importante agora, primeiro, diga-me o que quero saber, o que posso fazer. Kami Miyako, residência de Doloren, aquela noite. Doloren estava deitado em sua cadeira lendo, em frente a ele em outra cadeira, Elpida fazia o mesmo, já há algum tempo desfrutavam de um silêncio amigável, não fossem as orelhas mutiladas e os traços angulosos e agudos, alguém esqueceria que eles não eram um casal, embora pudessem muito bem ter sido, no que lhes dizia respeito, Elpida não era humana, ela era uma escrava élfica comprada em leilão. Se alguém estivesse assistindo naquela noite, poderia ser perdoado por não perceber, vou pegar algo para beber, você gostaria de algo, Elpida? Doloren perguntou enquanto se levantava. Não, obrigado meu querido, estou bem como estou. Elpida respondeu calorosamente. Isso ele fez por si mesmo e fez uma oferta a ela, distinguindo-os da maioria da cidade, e naquela noite, sua simples consideração o tirou da sala quando ouviu Elpida se mexer e depois gritar de surpresa. Ele correu de volta para o quarto e a encontrou parada na janela olhando para a noite. O que é? Doloren perguntou enquanto ele corria para o lado dela e segurava seus ombros protetoramente em suas mãos. Ela sentiu alívio com os dedos fortes e calejados que enfeitavam sua pele, e ele a fez se sentir segura. Ela apontou para fora, lá embaixo, ouvi um barulho, olhei e vi aquilo. Ela disse enquanto tremia de medo, havia um cadáver do lado de fora da janela, nu e ensanguentado nas costas. Fique aqui. Ele disse, e correu pela porta lateral e foi até o corpo, um único olhar lhe disse com o que ele estava lidando. Ele se agachou ao lado da pobre coitada, sentiu pena crescer em seu coração, as orelhas mutiladas e os cabelos loiros imediatamente gritaram escrava elfa, e mesmo que isso não tivesse acontecido, entre a pele clara e as cicatrizes brutais, era óbvio que ela tinha sido propriedade de algum monstro verdadeiramente terrível. O sangue em suas costas indicava abusos recentes, e a falta de roupa sugeria mais coisas que não eram visíveis. Ele balançou a cabeça e tocou-a, e para sua surpresa, o cadáver emitiu um barulhinho desesperado. Ajude-me, por favor, ajude. Era quase inaudível, e ele olhou ao redor.
Não havia nada por perto que sugerisse que ela tivesse sido abandonada, e as brutais queimaduras de corda em seus pulsos sugeriam que ela tinha sido amarrada, depois soltada e corrido, movida por puro medo, até desabar aqui. Droga! Doloren disse severamente e colocou os braços sob ela e correu de volta para a porta lateral. Ele a carregou e Elpida correu. Ela ainda está viva, disse ele com urgência. Vá preparar algo em que eu possa colocá-la. Depois pegue um cataplasma de ervas e vamos selar as feridas dela. Vou pegar água e limpar as feridas. Eles não perderam um momento. Ela pegou um cobertor velho e colocou-o sobre a mesa onde estavam lendo. Era longo o suficiente para uma pessoa pequena, e essa pobre garota era um tanto pequena, franzina até para um elfo fêmea. Elpida já estava esquentando o cataplasma antes de pegar a água. Não demoraria muito, apenas aguente firme. Doloren disse com urgência. Você está segura, só vamos limpá-la e curar suas feridas, ele explicou a ela enquanto derramava água fria e limpa em suas costas e começava a limpar as áreas sangrando. Como ele suspeitava, marcas de faca, muitas delas, felizmente elas não estavam nos piores lugares. Ele limpou o sangue que não havia sido absorvido pelas pancadas, muitos ferimentos, cicatrizes antigas, mas se ela fosse tratada, ele tinha certeza de que ela sobreviveria. Ela estava gemendo de dor com suas ações. Ele olhou para Elpida quando ela entrou na sala. Tudo bem, vou deixar essa parte para você. Não acho que ela iria querer o toque de um humano agora. Ele disse encorajadoramente e saiu do caminho. Elpida ajoelhou-se ao lado da mulher e mergulhou os dedos na substância e cobriu cada corte por vez. Isso vai aliviar a dor e ajudar você a se curar, mas você não deve se mover, certo? Ela perguntou. Não, me mande de volta. A elfa ferida choramingou. Ninguém vai mandar você de volta, certo? Elpida disse enquanto tocava o cabelo da garota. Nenhuma resposta veio, pois a garota caiu inconsciente. O que você acha? Doloren perguntou. Elpida levantou-se e foi lavar as mãos. Bem, ela está gravemente ferida, mas meu palpite é que ela sobreviverá. No entanto, ela estará dormindo até o meio da manhã de amanhã, e poderemos ouvir a história dela então. Não há necessidade de vigiá-la, ela não irá a lugar nenhum esta noite. Mas você quer cuidar dela de qualquer maneira. Doloren disse pacientemente. Sim. Elpida disse, baixando os olhos e cruzando as mãos na frente dela, isso é. Ela começou a perguntar, até que Doloren se aproximou e pegou as mãos dele. Elpida, nestas paredes, você não é escrava, eu sei, você não me culpa por fazer isso com ela. Mas eu entendo se você achar difícil me diferenciar do resto da humanidade. Passe a noite aqui com ela. Apenas me acorde se alguma coisa mudar, e nós a ajudaremos o máximo que pudermos amanhã. Ele disse gentilmente e puxou-a para um abraço reconfortante. O único homem bom em Kami-Miyako, como tive essa sorte? Ela perguntou a ele e a si mesma. Doloren olhou para ela com a dança das velas refletida em seus grandes olhos castanhos e sussurrou. Só por ser você, vá em frente, cuide dela, só não tente fazer nenhuma loucura como tirá-la de casa, não é seguro lá fora para nenhuma de vocês. Ele a lembrou. Eu sei. Elpida disse enquanto estendia a mão, pegava um pano e começava a secar as mãos. Porque tenho a sensação de que amanhã será um dia muito, muito difícil. Doloren perguntou, já sentindo a tensão por coisas que ainda não tinha feito. Conte-me sobre isso. Elpida disse categoricamente enquanto voltava para sua protegida ferida. Mas faça isso de manhã, porque você precisa dormir se for trabalhar amanhã. Ela o lembrou. Ele revirou os olhos e deu um sorriso terno, antes de ir para o quarto compartilhado e cair no sono. Kami-Miyako, 146 anos antes. Nua chorou na cama de Alon pelo que pareceu uma eternidade e se amaldiçoou durante a maior parte do tempo. Garota estúpida, você deveria ter previsto isso. Ele ainda é um humano, ele ainda é filho do mestre deste lugar, e ele ainda é seu dono. Você achou que seria a dona da casa, recebendo outros humanos no chá da tarde? Que absurdo! Ela se repreendeu verbalmente por sua loucura, até que o próprio Alon entrou na sala e fechou silenciosamente a porta atrás das costas. Ei! Ele disse desconfortavelmente. Nua saiu da cama, aproximou-se e ficou de joelhos na frente dele. Posso fazer alguma coisa por você, mestre? Ela perguntou com a voz de coração partido. Ela não se posicionava dessa maneira desde que começaram o caso,
mas visto que ele estava conseguindo uma esposa adequada, ela não conseguia pensar em outra coisa senão voltar a ser como as coisas eram antes. Alan se abaixou na frente dela para ficar no nível dos olhos dela. Nua, não, escute, eu sei como as coisas são, como são, mas juro que não amo farmacia, eu amo você. Ele disse sinceramente. Os olhos de Nua ainda não haviam secado e suas palavras cutucaram seu coração dolorido. Ela estendeu a mão e tocou os ombros dele, deixando suas mãos delicadas repousarem ali. Ela segurou os olhos dele e falou com uma voz baixa e magoada: Alan, o que tivemos foi maravilhoso, mas foi apenas um sonho infantil estúpido, e nós temos, que acordar disso. Esta é Kami Miyako, não sou sua esposa e nunca serei. O melhor que posso esperar é ser uma concubina de quem você gosta, e se tiver sorte, segurar sua mão quando você for para seu descanso final. Então espero que quem você me deixar seja gentil comigo. Sonhei por muito tempo, prefiro acordar agora, antes que o sonho se transforme em pesadelo. Você está dizendo que não me ama? Alan perguntou, magoado. Noah balançou a cabeça rapidamente. Não, eu amo você. Eu não teria chorado na sua cama por horas se não o fizesse, mas estou dizendo que o amor não muda nada. Estou um elfo escravo na capital de uma nação de supremacia humana. Pode ser fácil para você esquecer, mas se eu esquecer, quem sabe o que aconteceria comigo? Ela estremeceu. Então você está dizendo que não podemos. Ele desviou o olhar timidamente, e ela deu uma risadinha e cobriu a boca. Já fizemos isso centenas de vezes e você ainda tem vergonha de dizer isso? Ela perguntou incrédula. Você vai ser o herdeiro desta casa e desta propriedade e tudo mais. Seu pai morre, você se tornará chefe da família e poderá fazer o que quiser. Não há uma razão para me virar contra isso. Ela o advertiu. Ele acenou sabiamente com o conselho dela, e eles deitaram-se juntos novamente naquela noite. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. À medida que a família de Farmacia começou a aparecer para as negociações finais sobre a união do jovem casal e para se preparar para a celebração, Noah fez o melhor que pôde, sendo educada e respeitosa com Farmacia sempre que via a mulher. No que diz respeito aos humanos, Noah supôs que ela era bastante bonita, com cabelos ruivos, bochechas rosadas, olhos verdes azulados e uma forma esbelta. Ela também era uma jovem adulta, na flor da juventude, verdade seja dita, ela brilhava bastante. O dia do casamento finalmente chegou e Noah assistiu pela janela de um cenáculo enquanto o homem que ela amava se casava com outra. Doeu, mas era, como ela bem sabia, inevitável. Farmacia deixou-se beijar recatadamente depois que o padre entoou a bênção. Os aplausos subiram de ambas as famílias e eles voltaram para casa para continuar a festa com comidas e bebidas. Noah se escondeu em sua área de trabalho para evitar a multidão de humanos desconhecidos e não saiu até que apenas o som do silêncio enchesse o ar. Quando ela saiu, a casa estava escura. Ela, porém, conhecia a casa muito bem, então andar no escuro era fácil. Ela foi até o quarto de Alan e escondeu todo o barulho ao se aproximar. Ela ouviu o que esperava: o som de Farmacia e Alan em meio à felicidade sexual. Você sabia que isso ia acontecer, não se atreva a chorar, sua garota estúpida. Noah pensou consigo mesma e retirou-se para seu espaço privado. Ela não dormiu bem, mas descansou mais do que o casal recém-casado que ela supunha, e nos dias seguintes, ela fez o possível para evitar ficar no mesmo quarto que a nova esposa de Alan. Eventualmente, ela percebeu, e em uma manhã clara, quando a maior parte da casa estava vazia e Noah estava trabalhando em um cataplasma em sua área de trabalho, Farmacia entrou e aprendeu ali: você está me evitando. Noah engoliu em seco, saiu de trás da bancada de trabalho e caiu de joelhos na frente da esposa de seu mestre. Não vai negar? Ela perguntou curiosa enquanto cruzava os braços na frente do peito. Noah balançou a cabeça lentamente. Você está dormindo com ele? Ela perguntou a Noah sem rodeios. A boca de Noah se abriu com a pergunta descarada. Escrava, eu te fiz uma pergunta. Você está dormindo com meu marido? Farmacia transformou cada palavra em sua própria frase, enfatizando lentamente cada palavra. Noah escondeu cuidadosamente o seu terror. Era aqui que o perigo era maior. Ela teve que responder com cuidado. Ela assentiu 2 vezes e baixou o olhar para os pés da dona da casa. Eu estava
mas não desde o casamento. Ela enfatizou. Está bem. Farmaquia disse casualmente. Eu só queria saber. Pensei que isso poderia ser um motivo para me evitar, mas garanto que não é um problema, ela disse, acenando com um simples gesto de mão que mostrava o quão indiferente ela era ao caso. Noah olhou para ela sem acreditar. Não era segredo que a maioria dos grandes proprietários de terras mantinha uma ou duas amantes, humanas ou elfas, mas a maioria das esposas fingia ignorar isso por uma questão de decoro. A farmaquia escolheu claramente uma visão mais aberta. Não, sério, não me importo. Afinal, disse ela, colocando a mão sob o queixo de Noah e mantendo-a olhando para cima, nenhum filho que você tiver com ele pode herdar nada dele, eles apenas farão parte da herança que os filhos que eu tiver com ele inevitavelmente possuirão. E daí se você divertir meu marido, você não pode se casar. Você pode, você não é livre, então não importa o que ele faça com você, entendeu, escrava? Farmaquia perguntou com uma voz tão fria e calma quanto uma brisa de verão. Noah mordeu o lábio para não chorar, ela balançou a cabeça baixinho, dando a concordância que Farmaquia queria, e então a mulher a deixou sozinha. Noah não disse nada a Alan naquele dia, nem no seguinte, nem no seguinte, e quando ele finalmente chegou aos seus aposentos para fazer amor com ela não disse nada sobre por que insistia em acabar com ele de outra maneira. As coisas poderiam ter continuado assim por algum tempo, exceto que o pai de Alan morreu repentinamente algumas semanas depois, e Alan tornou-se o dono de toda a propriedade. E quando eles estavam realizando o funeral, o pai de Farmaquia também faleceu repentinamente. Então, enquanto Alan estava de luto por seu pai, Farmaquia retornou à propriedade de sua família para cuidar dos assuntos finais de seus próprios pais. Enquanto ela estava fora, Noah fez tudo o que pôde para confortar Alan. Embora ela não gostasse muito do velho duro, ela sabia muito bem que ele poderia ter sido mais cruel do que era, e sempre manteve sua palavra, até mesmo para com seus escravos, gerando uma lealdade peculiar que surge através da previsibilidade. Mas, por mais que fosse visto desse jeito pelos escravos, para Alan ele era o pai, e lamentava profundamente o homem mais velho. Então Noah o confortou em sua própria cama noite após noite, e foi durante uma dessas noites que palavras de amor foram trocadas entre os dois novamente, e o sonho do qual ela disse que eles teriam que acordar tirou seus sentidos enquanto rugia, de volta através de buracos em um coração dolorido. Aquelas palavras de amor transformaram uma brasa de ciúme em um inferno furioso de ódio, no coração de uma mulher que estava do lado de fora da porta, depois de ter retornado no momento errado para ouvir o que, em seu mundo, nenhum ser humano deveria dizer a um escravo élfico.